Olá, meus caros. Forte abraço em todos. Espero que todos estejam bem. Prossigamos com perseverança. E dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nosso tema será documentário sobre o Santo Inquérito de Dias Gomes. Vamos estabelecer logo no começo do vídeo o seguinte: trabalharemos em 3 etapas. Na primeira etapa, falaremos sobre documentário, o que é um documentário. Na segunda etapa, abordaremos a peça do escritor baiano Dias Gomes. E na terceira etapa, faremos uma ligadura entre os 2 pontos anteriormente abordados. Então, sem mais delongas, vamos a documentário. O documentário é uma produção artística, via de regra, um filme não ficcional que se caracteriza principalmente pelo compromisso da exploração da realidade. Importante dizer o seguinte: isso não significa que represente a realidade tal como ela é. O documentário, assim como o cinema de ficção, é uma representação parcial e subjetiva da realidade. Documentário é um gênero do cinema que tem como objetivo a apresentação de uma visão da realidade por meio da tela. Para isso, esse gênero utiliza-se de arquivos históricos, imagens, entrevistas com pessoas envolvidas e outros recursos, permitindo que ele seja construído ao longo do processo de sua produção e somente seja finalizado com a edição. Assim, apesar de possuir um roteiro, o documentário não é escrito ou planejado, e sim construído processualmente de forma criativa e nem sempre fidedigna à realidade. Por possuir uma maior liberdade de construção, o autor do documentário pode utilizar-se de alguns recursos nesse processo, como presença de um locutor, personagem ou narrador, construção do documentário apenas com depoimentos, contar a história por meio da reconstituição dos fatos, presença de personagens para uma maior dramaticidade e a apresentação de documentação histórica que comprove os fatos. Como vocês puderam observar, o documentário se assemelha muito ao gênero jornalismo, já que se debruça sobre fatos e pessoas reais. Entretanto, é necessário salientar que este debruçar-se não significa reproduzir a realidade tal qual ela é. Aquele que realiza o documentário coloca um quê de subjetividade em sua obra. Bem, agora vamos abordar a peça O Santo Inquérito do escritor baiano Dias Gomes. Dias Gomes, que ficou nacionalmente conhecido por meio de sua obra O Bem Amado, que conta as aventuras e desventuras de Odorico Paraguaçu em sua cidade, Sucupira. Entretanto, hoje falemos de O Santo Inquérito, uma peça que possui 2 atos, escrita por Dias Gomes em 1966. Uma peça que pega a protagonista, Branca Dias, esta no Nordeste brasileiro, para ser mais preciso, na Paraíba, vítima do Tribunal da Inquisição. Óbvio, uma alegoria voltada ao momento vivido pelo Brasil, o momento da ditadura. Dias Gomes chama a atenção para a pureza da personagem, o seu jeito simples, a sua beleza voltada à simplicidade, a sua inteligência, a sua boa vontade, a sua palavra verdadeira, que acaba sendo mal interpretada e até utilizada contra ela própria por aqueles que não desejam a liberdade, por aqueles que são contrários a um modo de pensar diferente daquele que eles, autoridades autoritárias, possuem. A peça O Santo Inquérito de Dias Gomes está situada entre a ficção e a história
e gira em torno da prisão e execução de Branca Dias pelo Tribunal do Santo Ofício, podendo ser lida também de maneira alegórica, como uma denúncia indignada por parte do autor contra a repressão generalizada que se deu no Brasil após o golpe militar em 1964. Isso devido às semelhanças existentes entre os sistemas, visto que ambas, tanto a Inquisição quanto a ditadura, representam um poder extremamente hegemônico, autoritário e centralizador. O julgamento e a condenação de Branca Dias ocorreram devido à intolerância religiosa e também à intolerância à alteridade de pensamento. Intolerância que se estabelece contra aqueles que de alguma forma se opõem aos sistemas pré-estabelecidos. Embora seja uma peça teatral, o texto em questão será analisado enquanto literatura, dando enfoque principal à palavra narrativa literária. Também a abordagem histórica e filosófica dos temas tratados deverá ser feita de forma a contextualizar e fazer emergir os elementos necessários para o bom entendimento do texto. A ação se passa na Paraíba, no século XVIII, ano de 1750. Tem como personagens Branca Dias, Padre Bernardo, Augusto Coutinho, Simão Dias, o visitador do Santo Ofício, o notório guarda. A peça é dividida em 2 atos, sendo que a ação dramática já se inicia com o julgamento de Branca Dias, e aos poucos, através de flashbacks, vai se tomando conhecimento dos acontecimentos. O tempo da peça se alternando entre as idas ao passado e os retornos ao presente, ou seja, momento do julgamento. Aqui faz-se importante destacar também que Dias Gomes, em O Santo Inquérito, nos mostra como a capacidade de comunicação entre os homens é relativa. Ele nos apresenta a linguagem que deveria ser um instrumento de unificação, que deveria ser um elo entre as pessoas, como uma terrível fonte de maus entendidos e de destruição. A personagem que inspirou Dias Gomes pode ser considerada a Joana d'Arc nordestina, que acabou entrando para o folclore nacional como mulher de excepcional beleza e hábitos não convencionais, acusada de judaísmo e de práticas imorais, acabando por ser condenada à fogueira da Inquisição. Aqui, ainda 2 pontos merecem destaque. O perfil da personagem Branca Dias, no que se refere à integridade moral e ética, aproxima-se do herói trágico, particularmente ao defender seus princípios éticos e sua crença, adquirindo força para enfrentar a morte trágica. E Dias Gomes trabalha a plateia ao modo do teatro grego, ou seja, como extensão do palco, como se esta estivesse lá, tal qual testemunha ocular dos eventos no local ocorridos. Neste momento, façamos então a ligadura entre os 2 pontos anteriormente abordados. Ou seja, como desenvolver um documentário sobre o Santo Inquérito de Dias Gomes. Precisamos falar sobre 2 campos de atuação. Um campo voltado à parte da encenação e um campo voltado para a parte histórica que está presente na peça. O campo voltado para a encenação deverá procurar dramaturgos, deverá procurar pessoas voltadas ao teatro brasileiro. Seria interessante conversar com atores que desenvolvem e desenvolveram a peça. Mais interessante, conversar com atores que participaram da primeira encenação. Perguntar sobre as sensações de encenar uma peça como o Santo Inquérito num período tão conturbado da história brasileira. Um outro campo de atuação poderia ir ao Nordeste brasileiro. Poderia fazer uma pesquisa de campo, poderia perguntar sobre Branca Dias, poderia questionar a Inquisição no Nordeste, poderia procurar pessoas que receberam de forma oral as histórias
que acabaram servindo para Dias Gomes compor a sua obra. Ao compor o documentário, é interessante e de bom tom ouvir todas as vozes que podem engrandecer com argumentos de autoridade a obra escrita por Dias Gomes. Então, atores, pessoas que assistiram à peça à época, né, da primeira exibição, conversar com pessoas ligadas ao teatro brasileiro que possam dizer a importância de Dias Gomes e a importância dessa peça dentro, né, da política, dentro da parte social brasileira. E, ao mesmo tempo, como nós falamos aqui durante a videoaula, um trabalho de pesquisa jornalística, um trabalho de documentação histórica faz-se necessário. Meus caros, hoje, então, vamos ficando por aqui. Espero ter tirado várias dúvidas durante a exibição, né, do vídeo. E, por favor, agora, peguem a apostila, vejam os exercícios, façam-nos, tirem suas dúvidas e, principalmente, fiquem bem. Cuidem-se, um beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.